Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos mais uma vez nesta noite para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Nesta noite nós vamos estudar um pouco sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre as promessas que Deus fez através de Jesus, para que nós possamos morar com Ele na eternidade. Daqui a pouco, meus irmãos, nós vamos entrar na palavra, mas antes eu gostaria que você reunisse seus familiares, seus amigos, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, amém? Eu vou dar um tempinho para você. Enquanto isso, nós vamos ouvir um louvor. Na sequência, nós vamos ministrar e meditar na palavra de Deus. Amém? Eu aguardo você. Mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que os montes se abalem, lágrimas rolem no meu rosto, laços de morte me cercarem, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de ti, Criador do universo. Oh, hey, tu és refúgio da minha alma, tu és a rocha em que habito. Descanso do meu coração, Jesus, Jesus, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de ti, Criador do universo. Oh, hey, tu és refúgio da minha alma, tu és a rocha em que habito. Descanso do meu coração, Jesus, Jesus.
rocha em que habito. Tu és descanso do meu coração, Jesus. Jesus, Jesus, Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, para nós estarmos meditando na palavra de Deus. E o tema desta noite é 7 motivos da vinda de Jesus. 7 motivos porque Jesus vem buscar a tua igreja e porque ele veio aqui na terra. Amém? Nós vamos aprender um pouco mais. Eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, de que você, assim como eu, está esperando a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus. Ele veio a primeira como homem, nascido de mulher, nascido em carne e osso, nascido de uma virgem, como está escrito na palavra de Deus. Mas nós devemos estarmos preparados, meus irmãos, para a outra vinda do Senhor Jesus, para buscar a tua igreja e nos reunir. Então, no Evangelho de João, capítulo de número 3, do versículo 14 ao versículo 21, nos diz assim, João, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus, levanta suas mãos para os céus, peça ao Senhor para falar com você nesta noite. Pai querido e Deus amado, como igreja, Senhor Deus, estamos rendendo a Ti mais uma vez as nossas vidas, abrindo, Senhor Deus, o nosso entendimento, Senhor Deus, abrindo os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Pai eterno e Deus soberano, fala conosco nesta noite, fala aquilo que estamos necessitando de ouvir, para que através da Tua palavra tenhamos as nossas vidas transformadas, não somente pela Tua palavra, mas pelo Teu Espírito Santo. Abençoa, meu Deus, esta família, este irmão, esta irmã, que está com o coração aberto para ouvir a Tua palavra, Pai. Fale conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, meu irmão. Você está preparado para a vinda do Senhor Jesus? Você tem que ser preparado espiritualmente para quando Jesus vier buscar a igreja, você encontrar com Ele nas nuvens? Jesus, amado, Ele nos mostrou vários motivos por que Deus o enviou aqui na terra.
Primeiro, para nos salvar, para nos libertar, fazer uma nova história das nossas vidas. Mas eu gostaria de trazer nesta noite, através da Bíblia Sagrada, 7 motivos da vinda do Senhor Jesus. No versículo 14, no versículo 36, também do Evangelho de João, diz assim: o próprio Jesus, Senhor, diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Meus irmãos, quando Jesus disse isto, Jesus se identificou aqui na terra como o Filho do homem, ou seja, como Filho de Deus, o enviado do Senhor aqui na terra, para que pudesse, meus amados, trazer um plano de salvação para a humanidade, porque por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós estávamos distantes de Deus, e Deus enviou Jesus aqui com o único propósito de termos novamente intimidade com Ele, de nos aproximarmos diante dEle e usufruir das bênçãos que Ele tem preparado para cada um de nós. Por causa do pecado do homem, houve uma separação entre Deus e o homem, porque o pecado entrou por causa da desobediência do homem. Como todos nós, meus irmãos, sabemos, Deus, naquele diálogo com Adão ali, deu para ele a opção dele comer ou não do fruto proibido. Jesus disse para ele para não comer daquele fruto, porque no dia em que ele comesse, ele estaria assim, perdendo, que ele iria morrer. E Jesus, amados, depois ali que Satanás tentou ali, Adão e Eva ali, e eles acabaram cedendo e caindo, entrou o pecado, entrou a enfermidade no mundo. Mas Deus não se deu por vencido, porque Ele é Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Assim como o plano que Deus tem na sua vida também não pode ser frustrado. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E há uma promessa do Senhor, que nós iremos morar com Ele na eternidade. Iremos morar nas mansões celestiais, vê-lo verdadeiramente como Ele é, salvos, libertos, restaurados, com uma nova vida, agora na presença do Senhor. Vivemos eternamente com Deus. Amém? Então, dos 7 motivos da vinda do Senhor Jesus, o Senhor diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer. Essa palavra tão pequenininha representa tão grandes coisas. Para nós termos a salvação no Senhor Jesus, nós precisamos crer que Deus enviou Jesus aqui para a nossa salvação. Nós precisamos, meus amados, para que nós tenhamos a nossa absolvição dos nossos pecados. Primeiro, precisamos de aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E crer que Ele existe. E crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Está escrito na palavra. No João 3,18 diz assim: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia. Crer, meus amados, em Jesus é a garantia da nossa salvação. Crer no Senhor Jesus, meus irmãos, é também a garantia, meus irmãos, que nós iremos morar na eternidade com o Senhor. Iremos estar juntamente com os anjos, glorificando e exaltando ao Senhor Jesus. Esse crer, meus amados, não é só crer, mas eu preciso também exercer a nossa crença, a nossa fé. Amém? Não adianta nós crermos apenas. Nós precisamos de orar, precisamos de ler a Bíblia, precisamos de frequentar os cultos, precisamos amar os nossos irmãos. Jesus veio para nos instruir,
para sermos, meus amados, discípulos dele, sermos cristãos. Cristãos foi classificado ali no começo do ministério de Jesus como seguidores do Senhor Jesus, seguidores de Cristo. Por isso passaram a receber o nome do cristão. Mas por que Jesus veio ao mundo? A Bíblia fala que nós andávamos como aquelas ovelhas que não têm pastor. Estávamos desgarrados, estávamos distantes de Deus, condenados à morte eterna. Mas Deus é um Deus tão misericordioso, meus amados, que a própria palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, aquele amor ali assim, sabe, um amor incondicional. Esta é a verdade. Deus amou de uma maneira sobrenatural, porque o mundo, ou seja, aqueles que são deles, aqueles que escolheram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, fazem parte do projeto de Deus para morar na eternidade com Ele, para usufruir das bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Primeiro, Jesus veio salvar o mundo. Ele veio salvar o que estava perdido. Como eu disse lá no começo, por causa do pecado de Adão e Eva, nós nascemos com esse pecado adâmico. Nós nascemos em pecado. A própria palavra de Deus diz, ali no Salmo 139, o Davi diz que em pecado concebeu a minha mãe. Então, meus irmãos, nós nascemos em pecado. O pecado de Adão e Eva. Mas quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, aquele pecado é dissipado, ele vai embora e nós passamos a andar em novidade de vida, isento do pecado, isento, meus amados, da opressão demoníaca sobre as nossas vidas, porque o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, habita em nós. E nós passamos a ser classificados como filhos de Deus. Amém? Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estávamos perdidos, mas Jesus veio para nos salvar, para nos resgatar, para nos ensinar o caminho. Porque o próprio Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então, através de Jesus, só através dele, nós podemos chegar a Deus. Não tem esse negócio que as pessoas, sem conhecimento da palavra, falam que todos os caminhos levam a Deus. Não. Somente Jesus nos leva a Deus. O caminho da salvação, o caminho eterno, o caminho da verdade. Amém? Outro motivo que Jesus veio ao mundo para ensinar, para pregar e para curar. Quando Jesus deu aquela passagem que estava em Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ali Jesus diz sobre pregar as boas novas, né? Para ensinar, curar, libertar os cativos, curar os enfermos. Jesus veio para exercer aquilo que foi profetizado lá no livro de Isaías, e ele veio exercer aquilo que Deus determinou para ele. Mas o ponto principal, o ponto-chave da nossa total vitória é a nossa salvação. E a nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É esse plano de salvação da humanidade, a qual Deus enviou aqui Jesus com esse propósito. Mateus capítulo 4, versículo 23 nos diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre todo o povo. Primeiro, Jesus percorria todas aquelas sinagogas e outros caminhos mais, pregava o evangelho, ou seja, ele nos dava a receita da nossa salvação, curando todas as enfermidades entre o povo, libertando o povo.
Porque Jesus, meus amados, no ministério dele, ele foi um ministério completo. Ele veio para salvar, ele veio para orientar, ele veio para curar. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele conhecia as nossas necessidades, ele conhecia as nossas fraquezas. Jesus, quando veio aqui, meus irmãos, ele veio com o único propósito de nos limpar, nos lavar com seu precioso sangue. Por isso que ele morreu na cruz, para nos salvar. Porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ele nos limpou com o poder do sangue dele, para que nós fôssemos curados, libertos, tivesse as nossas vidas restauradas. Amém? Então ele ia a cada lugar que Jesus passava. Primeiro ele ensinava, ele pregava o evangelho de uma maneira assim acessível a todos, para que todos pudessem entender sobre o plano de salvação. E ele curava as enfermidades e libertava o povo, porque Jesus queria uma igreja sadia, um povo sadio. Ele nos queria limpos, meus amados, de toda opressão, de toda enfermidade e de todo engano também. Amém? Também para dar testemunho da verdade, isso mesmo. Jesus, meus irmãos, ele veio aqui para falar da verdade da salvação e do projeto de vida que Deus tem para cada um de nós. Amém? No livro de João, capítulo 18, versículo 35 a versículo 37, houve um diálogo ali entre Jesus e Pilatos, meus irmãos, que ele diz assim, no versículo 18, versículo 35 a versículo 37, que diz assim: Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os seus principais dos sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém, meus irmãos? Todo aquele que é da verdade ouve a palavra do Senhor. O Senhor nos escolheu, meus irmãos, para sermos vitoriosos, para sermos dele. Nós somos do Senhor Jesus. Mas antes nós tínhamos, meus irmãos, ali o livre-arbítrio de crer em Jesus e de não crer. Sabia que tem muitas pessoas que não querem ter Jesus como Senhor e Salvador da vida deles? Isso mesmo, porque não querem, meus irmãos, ter suas vidas transformadas. Mas eles querem sim ter suas vidas transformadas, mas do jeito deles, não do jeito do Senhor Jesus. A Bíblia fala, meus irmãos, que carne e sangue não herdará o reino de Deus. O pecado não herdará o reino de Deus. Muitas pessoas, às vezes nós vamos falar de Jesus para eles falam que tem Jesus, mas Jesus não os tem. Para ter Jesus, meus irmãos, é necessário nós termos uma comunhão com Ele, estarmos segundo a palavra de Deus. E essas pessoas estão se enganando a si próprios. Por isso que muitos deles, amados, Deus permite passar por determinadas lutas, para que através dessas lutas eles venham acordar e venham reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Eles venham pedir um socorro ao Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor é o nosso socorro bem presente. Ele que nos liberta, Ele que nos restaura, Ele que nos socorre. A Bíblia fala no Salmo 40, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus da terra. Meus irmãos, é muito importante nós entendermos que sem Jesus nós não conseguimos nada. Por isso que nós precisamos saber qual é a finalidade que Deus enviou Jesus aqui na terra.
O mundo hoje está nos oferecendo tantas oportunidades, meus irmãos, para que nós possamos nos afastar do Senhor Jesus. Quanto mais coisas materiais, facilidades que o mundo nos oferece, mais as pessoas acham que não precisam de Jesus, que eles vão resolver aquilo que a tecnologia oferece. Até mesmo outros ensinos que não precisa de obedecer ao Senhor Jesus, que vai dar tudo certo. Não, irmãos, isso é um engano do inimigo. Nós precisamos do Senhor Jesus, nós precisamos do Espírito Santo para nos orientar e para nos alertar, para interceder por nós, porque nós e nós mesmos nós não conseguimos nada. Por isso que é importante nós sabermos, meus irmãos, por que Jesus veio aqui na terra. Uma das finalidades de Jesus foi para desfazer as obras do diabo. Meus irmãos, o diabo, Satanás e seus demônios, a Bíblia fala em João 10:10, que o ladrão, ou seja, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E esse inimigo, nosso adversário do Senhor, ele quer de todas as maneiras fazer com que nós venhamos pecar contra o Senhor. Ele veio para destruir, ele veio para roubar a nossa fé. E Jesus veio aqui exatamente para destruir as obras dele, não para acabar com ele. Ele vai ser destruído lá na frente, na vinda do Senhor Jesus, no julgamento final. Ali ele vai ser destruído, ele vai ser preso ali, ele não vai poder atuar na vida de ninguém. Mas por enquanto ele está solto. Mas o Senhor nos dá a oportunidade. A qual Deus nós vamos servir? Deus do mundo ou Deus dos céus? Então, meus irmãos, é muito importante nós entendemos o propósito da salvação das nossas vidas, para que nós não venhamos cair em ciladas do inimigo, amém? O 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aqui está dizendo, meus irmãos, quem comete pecado é do diabo. Vamos explicar essa passagem aqui de uma maneira bem simples. Quem vive cometendo o pecado que é do diabo? O cristão, às vezes ele comete pecado, às vezes comete algumas falhas, às vezes involuntariamente ele acaba pecando, ou às vezes assim por uma falta de vigiar ele comete algum pecado, sim. Mas o próprio Senhor Jesus disse que nós temos, ali no livro de João, 1 João, diz ali, que meus filhinhos não pequeis. Nós temos Jesus Cristo, o justo, nosso advogado diante de Deus. Ou seja, se por um acaso nós pecarmos, nós pedimos perdão a Deus em nome de Jesus e Ele vai nos perdoar. Esse aqui, quem comete pecado do diabo é quem vive pecando. O cristão que vive pecando é porque ele ainda não se converteu. O cristão que vive vivendo as coisas antigas, as coisas do mundo, meus amados, é porque ele ainda não se converteu. Ele se convenceu que é cristão, mas continua praticando as mesmas coisas como se Jesus não fizesse parte da vida dele. Isto é aí onde diz: quem comete pecado é do diabo. Amém? A Bíblia fala porque o diabo peca desde o princípio do mundo. Nós, irmãos, como cristãos, como seres humanos, nós podemos nos arrepender do pecado. Mas o diabo não. O destino dele já está traçado, porque ele é espírito. Nós, que somos seres humanos, temos o Espírito de Deus habitando em nós, mas temos o Espírito humano sobre as nossas vidas. Nós, amados, mesmo que venhamos pecar, venhamos cometer alguma falha, nós que estamos nesse corpo físico, ainda temos a chance de chegar diante do Senhor, pedir perdão a Deus em nome de Jesus, e nós temos o nosso pecado perdoado. Mas o diabo não pode se arrepender, porque ele é espírito. Agora, quando o cristão morre, ou como o mesmo não cristão morre, deixa esse corpo, não pode mais se arrepender, porque ele não tem mais esse corpo físico.
Então, mesmo que ele se arrepende, não vai surtir assim efeito nenhum, porque a Bíblia fala que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o julgamento, o juízo. Então, enquanto nós estamos nesse corpo, nós temos sim a oportunidade de pedir perdão a Deus e nos chegar diante dele. Amém? Por isso que o diabo não pode se arrepender. Então, se nós estivermos com algum pecado, com alguma falha, nós temos a oportunidade de chegar diante do Senhor e pedir perdão a Ele, e pela misericórdia dele nos alcança. Porque a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, que ela se renova dia após dia. Amém? Glória a Deus. Também, amados, Jesus veio para lançar fogo na terra. Há muita discussão sobre esse assunto, porque quando nós, meus amados, aceitamos o Senhor Jesus, as pessoas falam, mas Jesus veio aqui para criar problemas na família, para criar separação na família, para criar contendas nas famílias. Não, é uma maneira muito simples, porque a Bíblia fala que a todos que o aceitaram fizeram filho de Deus. Mas na família tem pessoas, meus irmãos, que apenas um membro só é cristão, confessou a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Ou duas pessoas, ou três, e outros não são. Tenho certeza que nós temos familiares, meus amados, membros da nossa família, que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Assim como Deus tirou Abraão ali da terra, do meio da sua parentela, porque, meus irmãos, os familiares de Abraão ali, que era Abraão no começo, eles eram idólatras, e Deus tirou Abraão dali e levou para uma terra que ele não conhecia, porque Deus tinha um propósito na vida de Abraão, assim como também tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém? Às vezes Deus tira uma pessoa no meio da família, trata com aquela pessoa, passa a ser Senhor e Salvador daquela pessoa, e depois aquela pessoa volta para a sua família, eu digo espiritualmente, tá? Para que essa pessoa então, através da unção do Espírito Santo que está sobre ela, através da vida dela, ela possa ganhar a família dela para o Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor limpa, lava com o precioso sangue dele, e o Senhor Jesus depois retorna aquela pessoa para a família, e aquela luz, aquela glória que está sobre a vida daquela pessoa, vai então expandindo sobre a família, e eles acabam se convertendo para a glória de Deus. Mas antes, como está escrito aqui, muitas pessoas não compreendem. Eu gostaria de ler com você Lucas capítulo 12, versículo 49 a versículo 53, versículo 49 ao versículo 53, que diz assim, Lucas capítulo de número 12, 49. Jesus diz assim, vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós mesmo que vim trazer paz à terra? Não. Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Amém, meus irmãos? Parece que veio para criar problema na família. Não! Ele veio para criar solução. Porque, por exemplo, às vezes o marido se converte ao Senhor, ou a esposa se converte ao Senhor, um dos dois se converte. E ali há um certo atrito, porque um se converteu e o outro não.
Por quê? Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno e o inimigo que está atuando na vida daquela pessoa que não se converteu começa a querer criar atrito com aquela que se converteu. Então há um certo atrito espiritual na família. Há casos, meus irmãos, que às vezes o filho se converte, se é uma família rica ou uma família abastada, às vezes até o pai, ele tira aquela pessoa ali, aquele filho ali, às vezes até expulsa de casa, ou às vezes até tira como filho que vai receber herança ali, sabe? Deserta ele porque aceitou Jesus. Há casos, principalmente em outros países, que há casos até de morte, porque a pessoa reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas Jesus veio para nos unir, para que todos nós possamos, meus irmãos, estarmos na presença dele. Então Jesus não veio para se separar. Quando ele fala em dissensões, ele quer separar o joio do trigo, ele quer separar aquele que está sob o domínio do inimigo e colocar aquele outro que está com o coração mais quebrantado para ter o Espírito Santo sobre a vida dele. E aquele que está sobre o inimigo, sobre o jugo do inimigo, ele então é impactado pela glória de Deus, pela glória que existe, pela unção do Espírito Santo e acaba se convertendo. Esta, meus irmãos, é a finalidade da vinda de Jesus. Amém? Outra passagem muito importante que nos fala que Jesus veio para salvar os pecadores. Todos nós, sem exceção, nascemos com aquele pecado adâmico. E ele veio para nos orientar. Meus irmãos, se nós pegarmos uma criança e não dermos instrução para esta criança, essa criança vai achar que tudo que ela fizer é certo. Ela vai fazer as coisas erradas como se fosse certo. Não vai respeitar ninguém, não vai ser orientada. Vai querer brigar com o meio mundo para se defender o próprio interesse dela. Então nós precisamos ensinar a criança a ser educada, a colocar na escola, a orar, a buscar o Senhor, porque a própria palavra do Senhor diz, né? Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Quando ele for velho, quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Então, meus amados, se nós não orientarmos, aquela criança vai crescer de qualquer maneira, vai fazer aquilo que bem for de agrado dela. E nós estávamos assim no passado. Nós fazíamos, o próprio Paulo diz, né, que ele fazia por ignorância, mas depois que ele teve uma comunhão com Jesus, a história dele mudou. Então Jesus veio para nos mostrar a diferença entre o pecador e o salvo, entre aquele que comete pecado e aquele que busca a presença de Deus, aquele que foge do pecado. Amém? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13 e versículo 15 diz assim, o próprio apóstolo Paulo diz, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Paulo, quando era Saulo, ele não tinha, meus irmãos, ele podia ser uma pessoa culta, mas não conhecia as coisas espirituais. Então, meus irmãos, ele pecava porque não acreditava e ignorava. Quando se fala ignorante, não é que a pessoa é uma pessoa atrasada, não. É simplesmente que ela não ignorava, não conhecia a palavra de Deus. Amém? Então ele falava que ele era um dos principais, precisava de salvação. Antes, olha o que ele diz aqui, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o Senhor Jesus chegou na vida dele. Amém? Então, meus irmãos, Jesus veio com essa finalidade, mudar aquele que não conhecia Jesus, que vivia na ignorância, ignorava a palavra de Deus, e os trouxe para a luz,
para conhecer, meus irmãos, uma nova vida, tendo uma experiência com o Senhor Jesus. Quando Paulo teve aquela experiência com Jesus, antes seu nome era Saulo, a vida dele era de um jeito. Depois que ele teve aquela experiência com o Senhor Jesus, foi mudado totalmente a vida daquele homem. E se tornou um dos grandes defensores do Evangelho, um dos grandes pregadores do Evangelho, que está na Bíblia a história desse homem. Que, amados, que nós devemos segui-lo como cristão também. Amém? E para nos dar vida abundante, aleluia, glória a Deus. Amados, quem não quer ter uma vida maravilhosa, uma vida com muita saúde, com muita alegria no coração, uma vida assim que tudo que você fizer você vai ser próspero, financeiramente, materialmente, espiritualmente, seu casamento é uma bênção, seus filhos são uma bênção, sua família são abençoadas pelo Senhor. Quem não quer? Todos nós queremos, até financeiramente também, meus irmãos. Queremos sermos prósperos financeiramente, amém? Claro, mas Jesus, é Ele quem nos dá isso. Não é o homem, não, é Jesus que nos dá. Deus usa o homem para criar as oportunidades para nós. Mas quem faz tudo isso é Jesus que vai na frente. Olha João 10,10, né, que diz essa passagem, todo cristão conhece. E disse Jesus, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Nós devemos ficar, amados, com a segunda parte desse versículo que diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós precisamos, meus irmãos, obedecer a Deus. A primeira parte nós devemos vigiar, que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Vigiai e orai para não cair em tentação, diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo 9, versículo 6, para nós estarmos orando, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é esse? É o Senhor Jesus, glória a Deus, a qual veio para nos transformar, nos levar até a presença de Deus, amém? Meus irmãos, se não é por Jesus, nós não conseguimos nada, nós precisamos de Jesus, mas para nós termos uma comunhão com o Senhor Jesus, nós precisamos estarmos orando, estarmos obedecendo o que diz a palavra de Deus, por isso que nós devemos estarmos constantemente lendo a Bíblia para o conhecimento do plano de salvação. Conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus através da leitura da Bíblia Sagrada. E temos intimidade com o Senhor através da oração, que a Bíblia fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós, amados, quando chegamos diante do Senhor, o Espírito Santo ele já toma aquela palavra e leva no trono de Deus. E ali nós recebemos a orientação do Senhor sobre as nossas vidas através do Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos cada vez mais de nos fortalecer no conhecimento do Senhor, na força e no poder do Senhor. 7 motivos da vinda do Senhor Jesus, apenas 7 de muitos outros motivos da vinda de Jesus nas nossas vidas. Nós, amados, devemos estarmos ansiosos pela vinda do Senhor Jesus, estarmos preparados para recebermos do Senhor, meus irmãos, aquele abraço gostoso, aquele carinho que Jesus tem, que vai abrir os braços para nós e vai nos receber com todo carinho, com todo amor, a qual diz a própria palavra de Deus, planos que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, preparado para cada um de nós. Não desista, Jesus está batendo a porta, Jesus está de olho em você, meu irmão e minha irmã. Não deixe que as dificuldades, às vezes os problemas do dia a dia, venham nos enfraquecer na fé, desistir dos propósitos do Senhor sobre as nossas vidas. Peça a Deus misericórdia,
ore, confia nele. Busque mesmo cada vez mais a presença do Senhor sobre a tua vida, não somente para você, mas para a tua casa, para todos os seus familiares, para os teus negócios. Jesus precisa de estar no casamento, Jesus precisa estar na família, Jesus precisa estar nos negócios, meus irmãos. Porque se Jesus não estiver, quem vai atuar é o inimigo. Portanto, é muito importante todos os dias nós acordarmos, agradecer ao Senhor e falar: Senhor, eu entrego esse dia nas tuas mãos, Senhor. Cuida de mim nesse dia de hoje. E pode ter certeza, você terá um dia de muita vitória. Amém? Glória a Deus. Você está preparado para a vinda do Senhor Jesus? Se não estiver, começa a se reavaliar. Será que eu estou fazendo alguma coisa se Jesus vier buscar a igreja hoje? Será que eu vou subir com ele? Você não pode ter dúvidas. Você tem que ter convicção. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, foi para você viver eternamente com o Senhor até a vinda dele. Amém? Esteja aguardando o Senhor Jesus. Ele está de olho em você. Ele está te ajudando, ele está intercedendo por você. E ele, assim como o próprio Deus, te ama de uma maneira incondicional. Quando o Senhor diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é você, esse sou eu. Nós cremos no Senhor e nós obedecemos a palavra dele. E o Senhor Deus nos deu Jesus Cristo para ser o nosso grande amigo dia após dia. Amém? Até aquele dia tão maravilhoso que Jesus vai nos levar para morar eternamente com ele. Porque ele diz na oração dele para os discípulos: Pai, onde eu estiver, que estejam esses também comigo, para ver a minha glória. Amém? E nós vamos estar com o Senhor Jesus na eternidade. Amém? Você crê assim? Então levante suas mãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai querido e Deus amado, nós queremos, meu Deus, te agradecer, Senhor, por mais esta bendita palavra que o Senhor trouxe nos nossos corações. Estamos, meu Deus, aguardando a vinda de Jesus, Senhor, para buscar a tua igreja, a qual nós fazemos parte dela. Pai, ouça, meu Deus, a oração do teu servo, da tua serva, desta criança, desta família como um todo, e todos eles que estão ouvindo essa palavra nesta noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim como tua palavra diz que o Senhor veio para pregar o Evangelho, mas veio também para curar os enfermos, Senhor, libertar os cativos, Pai. Entra, meu Deus, com a tua providência na vida de cada um dos teus filhos, restaurando a saúde, libertando, meu Deus, aqueles que estão sofrendo algum tipo de opressão do inimigo, Pai. Quebrando cadeias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Curando, meu Deus, aqueles que estão desenganados pela medicina do homem, porque a tua medicina não mente, Senhor. É o Senhor é quem cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que restaura. Pai Santo, Deus amado, toma esta família em tuas mãos, Senhor, e cada um dos teus filhos desta noite, guiando cada um dos nossos passos, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Dá-nos a vitória, Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. O Senhor falou com você nesta noite. Guarde no teu coração os motivos da vinda do Senhor Jesus. E a principal dela foi para levar você para morar na eternidade com o Senhor e dar a vitória para você. Amém? Estamos encerrando mais uma ministração desta noite. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, os teus negócios. E volto a dizer, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. Amém? Deus abençoe a tua vida e até a próxima ministração.